Falando nisso, nós recentemente ouvimos, né, das pregação sobre oração, sobre propósito com Deus, e hoje nós vamos falar de louvor, tá? Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em Isaías 25. Isaías 25, versículo 1 ao versículo 4, nos diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, e teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Aqui hoje, irmãos, nós vamos, como eu já adiantei, nós vamos falar sobre o louvor. Porque o louvor, muitas vezes, nós desprezamos na nossa vida cristã, no nosso caminhar, mas, na verdade, ele é uma necessidade de todos nós. Nós precisamos louvar a Deus na nossa vida. E aqui no livro de Isaías, o versículo 1 é o nosso versículo-chave. Ele já começa aqui dizendo: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Nós devemos louvar a Deus simplesmente pelo fato dele ser o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, a gente precisa louvar a Ele por isso. Muitas vezes nós falamos, o nosso Deus, mas a gente não engrandece Ele da forma em que Ele merece, pelas grandes coisas que Ele faz. A gente não exalta Ele, a gente não vê Deus nas coisas que a gente vive, muitas vezes. A gente deixa de louvar a Deus com o nosso dia a dia. O crente ele não pode viver dessa forma. E nós vemos aqui justamente o autor exaltando a esse Deus como ele merece. Ele diz: exaltar-te-ei. Não é um louvor pequeno, né? É exaltar, né? A gente fala às vezes, né, com relação a uma das formas de louvar a Deus, que é cantando os hinos. Muitas vezes, eu vou louvar a Deus com cântico. E aí você olha para a pessoa cantando um hino a Deus, louvando a Deus, ele está com cara de nada, né? Sem prazer nenhum, sem pensar na letra, né? O hino falava ali: nunca temer, em teus apertos te lembra, Cristo é teu protetor. Olha quantas coisas fortes a gente estava cantando, né? E às vezes a gente canta como se estivesse cantarolando aí o Baby Shark, né? Como? A letra não importa. A gente deve verdadeiramente exaltar a Deus no nosso louvor. Ele tem que ser grandificado em tudo que nós falamos. O irmão falou até do preparo, né, do irmão de orar, de estar pronto a orar. A nossa oração precisa ser preparada, trabalhada, pensada. E normalmente não é.
né? Por exemplo, quantas vezes na nossa oração nós exaltamos a Deus? É correto falar isso. Na oração que Cristo dá de exemplo, ele exalta a Deus, a obra de Deus. Por que nós não fazemos? Porque nós não pensamos na nossa oração, nós não planejamos ela. Nós, muitas vezes, a gente vê tanto mundo pentecostal aí fora exagerando nas coisas, que nós temos a tendência de querer segurar, né? Então, eu não posso falar alto, eu falo neutro. Alguns têm a voz mais neutra, né? Vamos falar mais neutro, mas é natural dele. Mas não é disso que eu tô falando. Tô falando de falar de Deus, colocar, engrandecer ele. A gente muitas vezes zoa dos termos usados no mundo pentecostal por aí, mas nós não usamos termo nenhum para exaltar a Deus, né? Nós deixamos de lado. A Bíblia fala várias vezes de colocar as mãos ao alto, de engrandecer o nome de Deus, mostrando realmente uma grande alegria. Parece que ele não está falando do nosso povo. Nós não parecemos com eles no nosso louvor, né? É bem diferente. Talvez a gente precise rever um pouquinho a forma em que nós fazemos isso. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Deus fez maravilhas, irmãos. Certamente. Muitas maravilhas. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós vamos vendo maravilhas, né? Fizemos aí um longo estudo no Evangelho de João. Vimos muitas maravilhas que Jesus foi fazendo. Muitas coisas para nós, que são motivos para nós louvarmos a Deus. Estamos agora estudando com o pastor o livro de Hebreus, falando de um sacerdote maravilhoso, superior, que cobre os nossos pecados completamente, verdadeiramente. Mais um livro cheio de coisas para nós louvarmos a Deus. A nossa leitura bíblica deve louvar a Deus, né? É um problema muitas vezes de nós fazermos planos bíblicos de leitura, né? Por vezes a gente pega lá um plano bíblico, estamos aí chegando na virada de ano, eu incentivo os irmãos que façam um plano de leitura bíblico, 1 ano, 2 anos, não sei o ritmo que você vai ler, mas eu incentivo a fazermos, né? Falei de propósito, de votos a Deus na última mensagem que eu trouxe. Esse é um bom voto. Mas muitas vezes nós vamos fazer, eu tenho que ler a Bíblia, coloquei o propósito de ler em 1 ano. E aí eu leio como um livro qualquer, como um texto qualquer. E eu não exalto a Deus com essa leitura. Quando nós lemos, nós temos que pensar naquilo que nós estamos lendo na Bíblia. E devemos ir louvando a Deus. Por isso a leitura bíblica deve ser feita com calma. Pensando, contemplando, volta de novo, lê de novo, pensa, lembra das coisas, aplica na sua vida. São formas que nós vamos louvando a Deus. Nós devemos louvar a Deus porque os conselhos antigos são verdade. Todas as coisas que Deus nos orientou, que nos orienta aqui na Bíblia, que orientou os povos ao longo de todos esses anos, ainda nos orientam como viver uma vida saudável cristã, correta, como fazer as coisas. E nós devemos louvar a Deus por isso, porque Ele traz ainda soluções para a nossa vida.
da mesma forma que servia de solução para a vida dos outros povos, antigamente. São verdade e firmeza. Nós devemos louvar a Deus também, porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Boa parte das promessas nós já vimos se cumprir. Nós temos a palavra de Deus, nós lemos e nós vemos a história e nós vemos ela se cumprir. Muitas vezes dentro da própria Bíblia, muitas coisas aconteceram depois e muitas coisas a gente espera que aconteça. Nós devemos louvar a Deus por isso, pelas coisas que nós sabemos que vão acontecer com o povo de Deus, com a volta grandiosa de Cristo. Isso deve servir para nosso louvor. Ele diz ainda na sequência do texto: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do paço dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Por isso te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Olhando para a história, irmãos, nós vimos grandes povos, grandes impérios serem destruídos. Impérios que não adoravam a Deus, que tinham outros propósitos de conquistar, de ser grande, de dominar, de destruir, de adorar outros deuses. E nós vimos que tudo isso passa. Tudo isso Deus destruiu. Mas, por outro lado, nós vemos o povo de Deus sobrevivendo em meio a tudo isso, através do povo de Israel sendo guardado e através da própria igreja. Deus guardando ao longo de toda a história. Por isso nós enfatizamos sempre que a igreja de Deus, a verdadeira igreja, nunca deixou de existir. E nós não podemos aceitar diferente disso, porque isso é um dos motivos que nos faz louvar a Deus. Porque durante toda a história da humanidade, Deus guarda o seu povo. O versículo 4, ele ainda diz: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Deus é aquilo que nós precisamos. Ele é sombra no calor. Ele é uma parede, uma proteção em meio a uma tempestade. Aquela sensação, né, de quando está caindo uma tempestade forte lá fora e você entra em casa e está num ambiente seguro, protegido. Parece até que você nem ouve a chuva. Te dá paz, te dá segurança. Devemos louvar a Deus, porque Ele é isso para nós. Quando nós estamos com Deus, nós temos essa paz, essa segurança. O crente se sente protegido com Deus. Mas quantas vezes nós louvamos a Deus por isso? Por Ele nos dar essa segurança, essa proteção, por suprir a nossa necessidade. A segurança em Deus nos traz paz e nos dá motivo de louvar. Talvez se os problemas do mundo, suas aflições, suas dificuldades estão te abalando muito, busque mais a Deus. Busque mais confiança nele. Porque você está precisando se fortalecer mais em Deus. Deus é essa segurança. Ele é a rocha, Ele é o muro, Ele é a sombra no calor. Deus é.
mas talvez nós não estejamos confiando completamente nele. Talvez nós não esperamos que ele vai nos proteger e nos guardar desses problemas. Por isso nós nos afligimos muito nas dificuldades que nós passamos. Busque a Deus. E assim você vai louvar ele de um coração verdadeiro e sincero. E quando nós falamos de louvar, obviamente nós não podemos deixar de passar em Salmos. Vamos em Salmos 50. O Salmo 50 nos diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós devemos louvar a Deus com as coisas que Ele nos dá. Salmos 150. Eu falei errado, eu falei só 50. Eu falei só 50. Salmo 150. Todo mundo conhece. Nós devemos louvar a Deus com todas as coisas que Ele nos dá, né? Cada crente tem um dom, uma necessidade, uma característica diferente. Mas o que nós fazemos com isso que Deus nos dá, né? Nós lembramos automaticamente da parábola dos talentos. Deus dá quantidade de talentos diferentes, o Senhor dá. Mas Ele cobra a mesma coisa de todos. Eles devem fazer coisas para Deus, devem trabalhar esses talentos para Deus. Será que com o pouco de dom que Deus nos dá, nós estamos usando para louvar a Deus, para exaltar a Ele, da forma em que Ele merece? Como diz aqui no versículo 2 de Salmo 150, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. É uma difícil missão que nós temos. Porque como nós podemos mensurar a grandeza de Deus? Certamente a gente nunca vai atingir o nível da grandeza de Deus para louvar a Ele. Mas a gente tem que buscar. Buscar louvar a Deus da melhor forma possível. Com tudo que nós temos. Ele cita aqui todos os tipos de instrumentos. As formas que eles tinham. Porque é isso, nós temos que usar o que nós temos, o que nós podemos alcançar. A nossa vida deve ser uma forma de louvar a Deus. E ele diz tudo quanto tem fôlego. Ou seja, o crente não pode ficar sem louvar a Deus. Quanto tempo nós passamos sem louvar a Deus? Talvez no nosso dia a dia a gente nem lembre de Deus. A gente nem para ler a palavra de Deus. Não fala com Deus. Será que assim nós vamos louvar a Deus de alguma forma? Nós não vamos. O crente ele precisa tirar um tempo no seu dia para louvar a Deus. De várias formas. Você pode tocar no instrumento, você pode cantar, você pode contemplar a obra de Deus. Você já
Eu acho que uma das sensações mais gostosas que um crente pode ter é simplesmente sentar em algum lugar e observar a obra de Deus. Numa praia, numa praça. Você já fez isso? É bom. Você senta, você contempla e você pensa o quão grande Deus é. Uma forma simples de louvar a Deus. Engrandeça Ele na sua própria mente, pensando no tamanho da obra dele. É nada mais, nada menos do que os Salmos, né? São pensamentos do escritor, contemplando as coisas, pensando. Ora, ele pensando nas dificuldades e na fraqueza dele e vendo o quão misericordioso é Deus. Outra hora, contemplando como Deus livra ele de um exército inimigo poderoso. Outra hora é contemplando a obra, a construção de Deus, a natureza. Existem várias formas de nós fazermos isso. Mas muitas vezes nós só lembramos de louvar a Deus pela comida que Ele nos dá. Como nós ficamos no mínimo. A gente não pode se contentar de ficar no mínimo. A gente tem que buscar coisas maiores para Deus. Diferente do que o mundo aí fora pentecostal fala, né? Quando eles usam essa frase de que nós não podemos ficar no mínimo, almejar o mínimo, eles estão falando de coisas para eles mesmos, né? Eu não posso pensar pequeno. Eu não quero um Fusquinha, eu quero uma Ferrari. Deus tem que me dar. O pensamento bíblico correto é não pensar o mínimo para Deus. Eu não posso louvar a Deus com o mínimo, no menor pensamento. Eu tenho que louvar a Deus com coisas maiores. Eu tenho que servir a Deus de uma forma maior, com mais de mim mesmo. Salmos 28. Salmos 28, 7. Diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O crente deve sentir alegria, saltar, pensando nas obras que Deus faz para ele. Quantas vezes nós sentimos verdadeiramente alegria, empolgação com a obra de Deus que Ele faz na nossa vida? Nós temos que ter isso. Nós temos que ver, se animar, se empolgar com as coisas de Deus. Mas nós preferimos nos recolher, minimizar as coisas que Deus faz, diminuir a obra de Deus. Salte de prazer com as coisas que Deus faz para você. E cante, louve a Deus na sua vida. No Novo Testamento, nós temos um grande exemplo de louvor. Lá em Atos 16, passagem muito conhecida. Atos 16, versículo 25, nós vamos ler. Mas aqui a passagem é da prisão de Paulo e de Silas, né? Onde tem a conversão do carcereiro. Versículo 25 nos diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
Nós vemos aqui os servos de Deus louvando a Deus até mesmo em um momento ruim da vida deles. Certamente não era agradável estar preso. Mas mesmo assim eles continuavam louvando a Deus. Muitas vezes nós damos desculpas para não louvar a Deus porque estamos em um momento difícil, né? E eu entendo, os irmãos, às vezes nós chegamos na igreja e tem dia que você está triste. Tem dia que você não quer cantar. Você chega, escolhe os hinos e você está triste. Mas nós devemos louvar a Deus. Esqueça um pouquinho o momento difícil, a aflição que você está passando, e pense na obra de Deus. Paulo aqui, ele poderia, não fala exatamente, né, o que é que ele cantava, o que é que ele louvava, mas ele sabia das coisas que Deus tinha para ele, das promessas de Deus. Ele sabe da obra de Deus, de tudo que Deus já fez por ele. Ele sabia o porquê ele estava preso. E tudo isso servia de motivo para ele louvar a Deus. Muitas vezes nós não louvamos porque nós não procuramos motivo para louvar a Deus. Nós devemos buscar. Porque quando nós fazemos isso, serve de refrigério para a nossa aflição, para a nossa dificuldade. Então, às vezes a gente está com um problema e a gente só pensa no problema. Minha vida é uma droga, eu tenho dificuldades, eu nunca vou resolver isso. Esqueça um pouco isso e busque em Deus. Ore, leia e louve a Deus, porque isso vai te trazer uma tranquilidade no coração. Confie em Deus. E a gente não pode aqui ignorar que esse louvor deles também tinha uma utilidade muito grande, que era de evangelizar. Foi um grande testemunho que eles davam para o carcereiro, para os outros presos, que ouviam eles orando e louvando a Deus. É uma obrigação nossa louvar a Deus e servir assim de testemunho para as pessoas. O mundo ele tem que nos ver cantando, sendo alegre com Deus, cantando as grandes obras de Deus. É uma forma que nós temos de fazer as pessoas ouvirem um pouco disso. Com cânticos ou com o nosso dia a dia. O jeito em que nós falamos, a forma, nossas reflexões, às vezes um comentário, né? Um comentário, às vezes, no meio do seu dia a dia com alguém, você faz um comentário glorificando, engrandecendo a Deus, pode ser uma porta para essa pessoa parar de ouvir e pensar realmente em Deus. Você chama a atenção dela para uma grande obra de Deus, para algo que só pode ter sido feito por Deus. Muitas vezes falta isso no nosso dia a dia. Salmos 42. Salmos 42, versículo 11, nos diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te turbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Como eu disse, em alguns momentos, o crente passa por aflições, por dificuldades, e aqui o salmista cita um desses momentos, né? Ele estava com o coração, com a sua alma abatida, como muitas vezes nós ficamos quando passamos por algumas coisas na nossa vida. Talvez você esteja hoje, se não está, em algum dia vai estar. É um dos versículos que nós temos que guardar.
para nós nos momentos difíceis que nós passamos. Quando nós estamos abatidos, nós devemos esperar em Deus, pois ainda o louvarei. Deus é a nossa salvação. Ele é o nosso Deus. Devemos louvar a Ele e esperar nele para o nosso conforto, para a nossa salvação, para o nosso futuro. Ele cuida de nós. Nós vemos lá em Colossenses também, Colossenses 3. Nós vemos aqui capítulo 3, versículo 16. Nós estamos vendo aqui algumas recomendações do apóstolo para a igreja. E ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nós vemos aqui então que o louvor, o cântico propriamente dito, é uma obrigação da igreja. Ela tem que ser parte das nossas atividades de igreja. Ela é uma parte muito importante. E nós devemos valorizar mais, preparar. A gente sempre pode melhorar mais isso, né? Tanto quem dirige, quem toca, os irmãos que estão cantando. Nós devemos buscar fazer da melhor forma possível. Servir a Deus verdadeiramente. Nós vemos aqui que esse louvor, ele serve para edificação da igreja, o fortalecimento da igreja. Porque quando nós cantamos, nós estamos falando verdades que muitas vezes nós precisamos ouvir, né? Como eu falei do hino que nós cantamos antes de começar a mensagem, é um hino que fala algumas coisas que a gente precisa relembrar, pensar. Confia em Deus, Ele é o nosso protetor. Eu não posso deixar a Deus por dificuldades que eu passe. Também é uma forma de adorar a Deus. Nós servimos a Deus, né? Às vezes nós pensamos, como vai ser no céu? Você pensa, como vai ser você no céu? Às vezes nossa cabeça dá até uma bugada quando a gente começa a pensar em eternidade, né? Eu sou assim, a hora que eu começo a pensar, tem hora que eu preciso até me frear, porque a cabeça começa Eu acho que eu realmente não tenho cabeça para compreender uma eternidade. Mas algo que nós podemos afirmar da eternidade, porque a Bíblia assim nos diz, é que no céu nós vamos louvar a Deus eternamente. Essa é a nossa função verdadeira. Adorar a Deus, louvar a Ele, falar das grandes obras dele. É isso que nós vamos fazer na eternidade. Agora, se nós não fazemos aqui, muitas vezes nós paramos para pensar, por que eu quero ir para o céu? Será que eu só estou querendo fugir do fogo do inferno? Ou será que eu tenho um desejo verdadeiro de louvar a Deus? De adorar a Ele? De estar lá no céu, na presença de Deus e cantar essas coisas, esses hinos que nós cantamos. Tem alguns hinos bonitos, né? Que às vezes eu me paro pensando, será que a gente vai cantar esse hino lá no céu? Vai ser um dos nossos números
especiais. Bom, deve ser em outra língua, né? Já que nós vamos cantar todos juntos. Não sei como isso vai funcionar. Mas tem alguns hinos que eu desejaria cantar na presença de Deus. Enquanto nós não podemos, nós devemos cantar isso aqui. Na igreja, na casa de Deus. Na presença dos irmãos. Que sirva para o nosso crescimento. O louvor fortifica o crente. E como nós vimos na passagem de Atos, o louvor também evangeliza o incrédulo. Imagina uma pessoa passa aqui e ouve nós cantando. E ele ouve um louvor triste, desanimado, arrastado, sem empolgação nenhuma. Todo mundo cantando tudo errado. Não dá nem para entender a letra. O que ele pensa? Eu não quero estar aí, não. Nós devemos louvar a Deus de uma forma que as pessoas pensem, que povo alegre. Eles devem ter um grande motivo para estar alegre em meio a um mundo de tanta dificuldade. Eles devem passar e conseguir compreender a letra que está sendo cantada. Todo ser, ele tem algumas necessidades. Nós temos as nossas necessidades básicas, comer, beber, dormir. Algumas necessidades nós só vamos descobrindo ao longo do tempo. Eu preciso disso, hein? Sem isso aqui, eu não consigo. Isso vai me dar um problema de saúde se eu não fizer. Se eu ficar muito tempo na frente de uma tela, eu fico burro. Eu não desenvolvo, minha cabeça parece que enferruja. Minha vista cansa. Eu tenho uma necessidade de descansar a minha mente de uma tela. Algumas coisas a gente vai descobrindo com o tempo. O crente, da mesma forma, ele tem algumas necessidades. Necessidades como orar e ler a palavra de Deus. Necessidade de estar ligado a um corpo para ser orientado, aprender com os irmãos, ter comunhão, confraternizar com os irmãos. E ele tem uma necessidade que muitas vezes ele não percebe, de engrandecer e de servir a Deus, de louvar a Ele, verdadeiramente, de exaltar a Deus. Eu espero que nós possamos buscar realmente exaltar a Deus da forma em que Ele merece. Amém?